você quer? De Você onde quer. você vem? De onde você vem? De onde você vem, é. Para saber qual era a origem desse forasteiro. E a terceira é qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo, lembra? Então, o forasteiro aqui, a gente fala que é um forasteiro que era lá no monte no deserto, mas neste mosteiro que é a nossa casa, o monge, Odete, qual era o monge? O monge era... Isso, fala. Que você está com o microfone ligado, então pode falar, Odete. Hein? Tá bom. Mas tudo bem. Vejam, nesse mosteiro que é a nossa casa, o monge cheirador é o nosso nariz. O nosso nariz. Esse é o nosso monge. E esse nosso nariz, ele vai, quando tem algum sofrimento aqui dentro, no nosso mosteiro, no nosso corpo, quando tem algum sofrimento, ele pergunta: quem é você? Aí vamos supor que ele diz: eu sou a preocupação. Lembram? O dia que a Mônica deu... Odete, fecha o teu microfone ou se não chega para falar. Isso, Odete, mas pode falar, filha, não tem problema. Então, vocês lembram, o dia que a Mônica deu, ela disse a preocupação. Então, a preocupação, ela vem do estômago, né? Ela vem do estômago. Da onde vem você? Eu venho... É uma preocupação e está me causando algo aqui no estômago. Então, ela dizia, coloque, segure esse dedo e respire 9 vezes até você sentir a pulsação aqui. E ali, esse forasteiro já foi dominado. Olha que a Giovana está chegando, gente, a Giovana chegou, ela que vai nos ajudar nesta noite, nessa caminhada. Então, seja bem-vindo. Olha a turma lá do Boa noite. Boa noite para todas. Oh, que bom ver vocês aqui, revê-las. Ok. Muito bem, seja bem-vinda, Giovana. E daí, nós vamos já... Podemos começar? Podemos? Podemos. Tá, então vamos lá. Olha, eu acho que é muito importante a gente dizer que nós queremos a luz para nos acompanhar, a luz para nos guiar, e essa luz representa a presença de Jesus, não é? Olha aqui, ó. Então a gente vai acender essa luz. E a minha, é a vela de Santa Paulina, para mostrar que as nossas lives, elas se originam aqui no Centro de Vida Madre Clarice, que é uma congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, fundada por Santa Paulina. Ela é a nossa protetora principal, a fundadora, que cuida de todas as pessoas, que nos ajuda a interceder por todas as pessoas doentes, para a gente poder cuidar da saúde, para não precisar cuidar da doença. Porque quem não cuida da saúde, ela precisa cuidar da doença. Então, com a vela acesa, vamos pedir que uma cascata de luz caia sobre nós, fechando suavemente os nossos olhos. Sinta como se você estivesse dentro de uma pirâmide e deixe uma cascata de luz cair.
E nessa pirâmide que você está, ela está dentro de uma outra grande pirâmide que vai pegar todas as casas, todas as pessoas que estão conectadas a nós nessa noite. Deixe os seus olhos suavemente fechados, respire contando 4, solte contando 6, vai inspirando e deixando que essa cascata de luz caia. Acolhamos essa luz que vem do alto. Essa é uma bênção que vem do alto. Nós vimos na live passada, quando o Pacifal dizia, todos somos luz, mas a fonte da luz, a mais profunda, é Deus, que vem do alto. Uma bênção para todos, para todas. E agora vamos virar as nossas mãos na direção da Giovana, para que uma luz muito especial caia sobre ela, sobre a sua casa, sua família, a sua mãe que está aí, que veio do sul, está passando um tempo aqui, está na casa da Giovana nessa noite. Abençoe a todos. Que Santa Paulina possa interceder por todas aquelas que ainda precisam cuidar da doença, para que nós possamos focar nesta noite como cuidar da saúde. Obrigado, Senhor, muito obrigada. E agora, quem quiser deixar a sua vela acesa, pode deixar. Mas quem quiser apagar a sua vela, pode apagar e deixe a vela do coração bem acesa, essa que é a principal. E vamos cuidar para que ninguém fique com o microfone ligado. Se você está sozinho e que você não tem barulho por perto, nem tem problema que o microfone fique ligado. Mas quando a gente fica conversando, às vezes a gente atrapalha o grupo todo. Giovana, então podemos começar, né? Ok, muito obrigada, uma boa noite. Eu quero abraçar e cumprimentar cada um de vocês que estão aí, juntos nessa noite, para a gente falar sobre algo tão simples e tão valioso que é a nossa respiração. Então, é sempre muito bom falar sobre respiração, porque cada vez que a gente transmite algo, a gente interioriza ainda mais e faz com que a gente fixe ainda mais esse conhecimento e fazendo essa troca, né? Porque quando a gente fala sobre algo, a gente também escuta, tem um retorno sobre isso. E garanto que muitos de vocês já fazem uso dessa prática de alguma maneira, como um pilar importantíssimo no cuidado da saúde. Então, é com alegria que a gente vai falar sobre a terceira porta, que é a porta da respiração. Com essa abertura que a irmã Gracema fez, ela já nos colocou em contato com a nossa respiração, pedindo para que a gente fechasse suavemente os olhos e focasse na respiração. A nossa atenção se voltasse, contando, inspirando, contando até 4, expirando, contando até 6. Às vezes, nós ainda
nesse pequeno intervalo, não percebemos como é que está a minha respiração. Então, agora eu já convido vocês a estarem muito conectados à sua respiração, a perceberem como eu estou respirando nesse exato momento. A minha respiração está tensa, está tranquila, e através dela eu também percebo como está o meu corpo e todo o meu ser. Tá? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui e nós vamos falar hoje sobre esse pilar importantíssimo que é a respiração. Então, eu quero dizer para vocês que a respiração é um processo de pura alquimia. Isso acontece conosco durante aproximadamente 25 mil vezes a cada dia, por dia. Nós respiramos mais ou menos em torno de 25 mil respirações. Então, essa alquimia, ela acontece a cada respiração no nosso corpo. Então, a respiração, ela é o ritmo básico da nossa vida. Sem a respiração, nós simplesmente não existiríamos. A vida, ela se inicia com uma inspiração e ela se fecha e ela se termina como uma expiração. A gente já parou para pensar sobre isso, que a nossa vida, ela acontece nesse intervalo entre uma inspiração, encho de vida, e uma expiração, onde eu deixo partir. Deixo partir não só as coisas desnecessárias a nosso corpo, mas também ao CO2, tudo que esse processo que aconteceu conosco durante esse ato tão simples de inspirar e expirar. Então, de todo o oxigênio que passa pelo nosso corpo, olha, qual que é a capacidade do nosso corpo? O nosso pulmão é capaz de absorver de 3 a 5 litros de ar a cada inspiração. Então, 25% desse oxigênio é consumido pelo nosso cérebro. E das substâncias desnecessárias ao corpo, 70% são liberadas via expiração. Olha só. Então, hoje em dia, quanta gente que nós ouvimos falar que, olha, eu estou com a memória muito curta, eu não lembro, eu estou com dificuldade. Olha só, a capacidade e o que é necessário para o nosso corpo, para o nosso cérebro, né? Funcionar bem. É oxigênio. E olha, além disso, as inibições respiratórias são o elemento fundamental de toda a neurose que acontece, as fobias, os medos, que são pertinentes ao ser humano. Então, respirar, ele revitaliza e rejuvenesce o nosso corpo, clareia as nossas ideias e as emoções, alegra a alma e dá mais ânimo e sentido aos nossos atos e relacionamentos. Respirar. Respirar é catalisar o processo energético que culmina na transmutação do oxigênio em energia vital. Isso é um processo de alquimia. Como você tem respirado?
Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Como está a minha respiração? Observe, e depois mais nós vamos ter um tempo para compartilhar. Depois de tudo que a gente for escutando nessa noite, tenho certeza que nós vamos ter muita coisa para compartilhar a respeito da nossa respiração e da respiração de cada um de nós. Então, essa live, ela tem como um objetivo de inspirar, de levar para dentro de cada um mais vida, mais luz, alegria, e também ajudar quem quer que venha respirar de forma consciente na arte de reconhecer o sopro da vida. Então, aqui eu começo a falar de uma técnica específica que é a da respiração consciente. Ela, especialmente, a respiração consciente, é quando eu paro para observar a minha respiração. Ela não está automática, que nós passamos a maior parte do nosso dia respirando de forma automática. Mas se durante o nosso dia nós fizermos pequenas pausas, parar, desacelerar e respirar, o poder disso é tão grande e faz uma enorme diferença na nossa vida. Eu também vou falar de alguns exercícios, né, de respiração que são simples, mas que, se feitos diariamente, farão uma enorme diferença no seu dia a dia. Então, juntos aqui hoje, nós vamos praticar, fazer algumas práticas também, e também quero motivá-los a conhecer melhor a prática da respiração consciente ou o método do Rebirth. O Rebirth é uma técnica suave e sem contraindicações, também conhecida como renascimento, e é baseada em respiração consciente e conectada, sem pausas. Porque a mente controla o nosso corpo e a respiração controla a nossa mente. Então, olha, que maneira que nós temos de controlar o excesso de pensamentos que ficam fluindo na nossa mente, o excesso de preocupações. É usando essa ferramenta simples e poderosa, que é da respiração consciente. Parar, desacelerar e respirar, para poder ter um controle maior da nossa mente e viver uma vida mais plena, né? Plena, tranquila, serena. Eu digo que viver é afinar o instrumento. Quando inspiramos, trazemos um pouco de todo o universo para dentro de nós. Já ao expirar, nós doamos parte de nós mesmos, que sai na forma de CO2 e se dissipa pelo cosmo afora. Então, pela respiração, nós nos conectamos com o todo, com tudo que existe, com a criação, com as pessoas, com a natureza. Por quê? Nós trazemos, através do oxigênio, ele vem carregado de informações. Nós trazemos para dentro de nós. E quando nós liberamos o CO2, nós também liberamos ele carregado de informações. Então, a gente percebe isso nitidamente. Quando eu estou num ambiente onde as pessoas estão tranquilas, eu posso estar agitada, que aquele ambiente vai me trazer um estado de paz e de serenidade. Mas quando eu fico num ambiente onde tudo está agitado, tenso, nervoso, automaticamente eu também vou como diz, eu também vou ficar dessa maneira.
Então, a gente precisa, né, estar consciente de que nós respiramos e somos respirados o tempo todo. Então, é de grande responsabilidade isso para nós. É de grande responsabilidade. Quando eu quero um mundo de paz, eu preciso estar respirando e devolvendo essa paz também para o mundo. As alterações da respiração. Então, quando nós estamos preocupados, nossa respiração ela se torna curta e rápida. Às vezes, a respiração encolhe tanto que some. A gente nem ventila, apenas ventila o ar. Mas quando nós estamos confiantes e receptivos, nós respiramos a plenos pulmões. Ficamos cheios de vida, né, de energia. E também quero dizer que não existem duas pessoas que respiram igual, pois a respiração de cada pessoa é bem personalizada. E a sua respiração torna você uma pessoa única e incomparável. Ela é a radiografia do seu ser. Quando você olha para uma pessoa e presta atenção na respiração dela, essa respiração fala muito sobre si, sobre você. Então, ela transmite, ela faz uma radiografia do seu ser. Vamos imaginar duas bexigas, dois balões, segurando um na mão, né, em suas mãos, sendo que um deles tem pouco ar e o outro bem cheio de ar. O que a bexiga que tem pouco ar nos transmite? Imagina que você tem uma bexiga aí pouco, assim, pouco, muito pouco ar, e uma bem cheia. Leve a sua atenção para a bexiga que está cheia de ar. Que ideia que ela nos dá? Em suma, a que tem menos ar é bola murcha e só parece dar bola fora. Minha mãe tem um ditado que fala assim: nossa, a pessoa está tão para baixo que nada dá certo na vida dela. Então, a pessoa que está com pouco ar, com pouca vida, tudo reflete, as coisas para ela se refletem dessa maneira. Mas enquanto a pessoa que está com a bola toda, ó, é show de bola, é vivo, as coisas fluem, acontecem. Então, olha, a respiração ela interfere em tudo na nossa vida. E assim também que o ar age em nós. Quanto mais nos abrirmos na respiração, mais vívidos e capazes nos tornamos. Mais cheios de vida, de alegria, impulso próprio, nós sentimos, fazemos e acontecemos. Então, olha, é um convite para vocês já irem expandindo a respiração. Mesmo durante essa live, esse momento, você já vá fazendo exercícios, treinando o seu pulmão para que ele faça, para que essa expansão vá acontecendo. E como? E por que desaprendemos algo tão básico? Então, toda a repressão, de alguma forma, prende a respiração. É uma maneira de nós controlarmos o que nós estamos sentindo. Então, a maneira da gente controlar é controlando a nossa respiração. Se eu estou triste, eu controlo a minha respiração para eu não entrar em contato com essa tristeza. Ou, de alguma maneira, eu não posso expressar isso naquele momento. Então, o que eu faço? Prendo a minha respiração.
Então, inconscientemente, nós associamos a nossa respiração a ideias e sentimentos também de separação, dor e medo. Por que coloca isso? Colocamos esse porque a nossa respiração, nós tivemos uma primeira impressão da nossa respiração. Quando nós chegamos aqui nesse mundo, depois que o nosso cordão umbilical foi cortado, nós fizemos a nossa primeira experiência respirando normalmente. E se essa respiração foi difícil, eu posso associar ela com essa dificuldade da primeira respiração e arrastar isso para o resto da vida. Posso associar também a vida como viver é difícil, porque a primeira respiração entrou nas minhas narinas, muitas vezes queimando, né? O cordão foi cortado precocemente, a criança ainda não tinha desobstruído as narinas, e o ar entrou queimando, aí ela associou esse ar, esse primeiro momento, como um momento de dificuldade. E assim, nós fomos diminuindo e contendo a respiração como uma forma de minimizar e controlar sensações e os sentimentos. Então, nós vamos reprimindo e diminuindo a nossa respiração para controlar os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas tristezas. Então, a respiração, ela é inerente à vida. E a qualidade de uma é diretamente proporcional à qualidade da outra. Então, se eu respiro bem, a minha vida flui, acontece. Mas se eu respiro mal, a minha vida tende a ficar estagnada, a ter mais dificuldades de caminhar, de avançar na vida. Então, a qualidade da minha vida está diretamente ligada à qualidade da minha respiração. É forte isso, não? Muito. Então, o homem não só depende da respiração para viver, como em grande parte os hábitos corretos de respirar é que permitem uma vitalidade perfeita. Porque a gente faz aqui no Centro de Vida muito jejum. A gente fica vários dias sem se alimentar, podemos fazer vários dias sem tomar água, mas sem respirar apenas poucos minutos. E também poucos minutos, assim, com o risco até de ter sequelas. Então, a importância da respiração. E, especialmente, hoje eu falo no cuidado da nossa saúde e na qualidade da nossa vida. Aqui também vou fazer uma pausa para trazer um livro que eu li há pouco tempo, que chama Respire. Respire foi escrito por um escritor americano que chama James Nestor. Esse James Nestor, ele foi aconselhado pelo médico dele a fazer uma sessão de respiração. E ele se inscreveu para participar de uma sessão e foi em busca, né, para controle de ansiedade. Eram muitos dias esse experimento? Então, esse aqui, eu experimento, são 20 dias. Mas agora eu vou contar um pouquinho do que levou ele a fazer esse experimento. Então, ele participou dessa sessão
E a pessoa que falava lá, que estava promovendo essa sessão de respiração, a terapeuta, falava numa voz suave que dizia: inspire devagar pelo nariz e expire lentamente. E ele começou a fazer essa prática por alguns minutos e percebeu que dentro dele ainda, né, ele esperava que a ansiedade dele fosse embora assim, em poucos minutos. Aí ele percebeu que aqueles pensamentos agitados que ele tinha, que os ombros tensos e o pescoço dolorido, com poucos minutos não tinham ido embora. Aí a irritação dele ficou à flor da pele. E ele abriu os olhos, olhou para todos os que estavam participando da sessão com ele e viu que estava todo mundo coberto, né? Sentindo, né? Com cobertor e mais ou menos a temperatura do ambiente lá era de 20 graus. Mas a maioria dos que estavam participando estavam cobertos. E aí ele fechou os olhos e continuou a respirar por mais algum tempo. E aí, depois de uns 30 minutos que ele estava respirando, ele percebeu que o corpo dele estava superaquecido. Ele estava transpirando muito, que aquela sensação que ele tinha de irritação, aquela cabeça cheia de pensamentos, tinha se esvaziado. Aqueles ombros tensos e pescoço dolorido, já não sentia mais. Aí ele continuou e entrou num estado de paz e de serenidade que parecia que ele não estava mais naquele mesmo lugar. Ele teve a impressão que ele tinha sido transportado para outro lugar. E ele percebeu que ele não tinha feito isso de forma consciente, que a respiração tinha levado ele a esse estado. Acabou a sessão, ele foi para casa e na semana seguinte ele voltou. E aí voltou e fez uma nova experiência, e nessa experiência ele já não sentiu mais o corpo dele transpirando, mas sentiu esse estado de paz muito profunda e serenidade, que ele resolveu, então, a procurar fazer pesquisas, entrevistar pessoas que faziam respiração também, para saber o que é que tinha se passado. E aí que ele foi em busca de todo esse conhecimento, e ele percebeu que, na atualidade, não tinha nada de novo agora que poderia ajudar ele a ter essa explicação. Ele foi encontrar isso em livros que já tinham centenas e até milhares de anos. E ele percebeu que os livros lá do Tao chinês, ele encontrou muito material, que poderia até montar uma biblioteca. Os livros do Tao chinês, que tinham mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Outros hinduístas, budistas, que usavam a respiração como uma ferramenta de expansão, para uma ferramenta de rejuvenescimento do corpo, e ele ficou encantado com isso. Então, o livro dele chama A Arte da Ciência Perdida, porque isso ele viu que já tinha sido estudado, documentado, comprovado, mas que depois ficou esquecido. E aí, tempos depois, em outros momentos, outras culturas buscavam, recuperavam esses ensinamentos, e até nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje também a gente vem falando e trazendo esse conhecimento, né? Resgatando esse conhecimento.
Então, a partir disso, ele se submeteu, porque procurando os médicos, ele falou, olha, os médicos que ele procurou para ter alguma conversa, falou, não faz diferença o tipo de respiração. Respirar pela boca ou pelo nariz, não faz diferença nenhuma. E aí ele resolveu, junto com um amigo, fazer um experimento. E esse experimento, ele tinha 2 fases e durava 20 dias. A primeira fase, eles iriam respirar só pelo nariz. Então, eles tamparam, só pela boca, eles tamparam o nariz, colocaram pinças, né, encheram de algodão, e eles iam respirar só pela boca, durante 10 dias. Respirar, comer, se alimentar, fazer exercícios, dormir, respirando só pela boca. E eles iam sendo monitorados 3 vezes ao dia, eles eram monitorados e verificavam tudo, todos os marcadores, para perceber se tinham ou não alterações, mudando a forma de respirar. E quando eles fizeram esse primeiro experimento, respirando só pela boca, eles perceberam em 24 horas que tudo neles tinha alterado. A pressão arterial tinha subido, a frequência cardíaca tinha diminuído, a frequência respiratória, a temperatura, tudo neles tinha alterado. E também eles perceberam assim uma espécie de exaustão, uma confusão mental, eles queriam ler, fazer coisas e perceberam que eles não estavam conseguindo se concentrar para fazer isso. Então, durante esses 10 dias, o sono, a qualidade do sono deles foi péssima. Eles tinham inúmeros episódios de apneias durante o sono. O ronco, né? Roncavam muito, e isso dificultava eles até de iniciar um sono mais profundo. Então, as alterações foram enormes. E eles perceberam que, no final dos 10 dias, a saúde deles estava indo embora. Então, eles concluíram a primeira fase, retiraram os plugs das narinas e voltaram a respirar pelo nariz nos próximos 10 dias. Os primeiros 2 dias que eles voltaram a respirar pelo nariz, foi que o corpo deles voltou, a temperatura aumentou, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, e também a pressão arterial deles tinha diminuído, aquela confusão mental tinha desaparecido. Depois de 2 dias, e ao final dos 10 dias, eles concluíram que, se eles pudessem deixar algum ensinamento desse experimento, é que, para respirar, o importante é fechar a boca, respirar só pelo nariz. Então, foi um experimento que eles fizeram e que, para eles, foi muito forte. E dizem o seguinte: se uma ótima respiração e todos os benefícios que ela traz pudessem ser encapsulados e vendidos no rótulo da embalagem, tanto poderia ser algo do tipo inibidor de estresse, insônia, ansiedade, depressão e fobias, quanto um complemento alimentar, um estimulador de ânimo e do prazer de viver, um ativador da memória, da criatividade e bom humor, ou ainda uma fórmula da eterna juventude, ou elixir da vida. E nenhum desses tópicos
seria propaganda enganosa. Então, de todas as técnicas de respiração, uma das formas que eu mais utilizo, né, aqui no meu dia a dia com os meus pacientes é o Rebirthing, né, que é a respiração de renascimento. E essa técnica, ela parte do princípio de que a nossa primeira respiração é como uma forma a mudar nossas crenças, atitudes e relacionamentos. Ela molda também nossa vida e, por conseguinte, o nosso ser como um todo. Então, a impressão que eu tive ao respirar, no momento no meu nascimento, se ela foi fácil ou difícil, ela é uma forma que eu carrego. Se eu nunca parei para observar isso, é bom eu parar e observar. Como é que eu sei se a minha impressão foi boa ou ruim? É olhando para a minha vida hoje. A minha vida flui de acordo com aquilo que eu quero? Então, se ela flui, se eu me sinto conectada com a vida e sinto que consigo avançar, então a minha impressão lá ao nascer foi de uma expressão de boa, né? Boa, de que a vida era fácil, de que respirar é fácil. Mas se ao contrário eu tive algum problema ao nascer, e aqui eu trago a minha experiência, que foi de cordão umbilical, circular de cordão no pescoço, a minha forma de vir ao mundo foi... A primeira impressão que eu tive é de que eu estava morrendo. Então, diante da vida, muitas vezes, para eu avançar, para eu conseguir, eu tinha que recriar esse sufoco, o mesmo que eu tive lá no meu nascimento. Então, olhando para a minha vida, é que eu vou saber como é que foi a minha primeira impressão, a impressão que eu tive lá no meu nascimento. Mergulhar fundo na própria respiração pode trazer à tona as memórias, mas também ela cicatriza feridas, dissolve fobias e manias e nos habilita a recodificar, ressignificar antigos padrões que muito possivelmente não se encaixam mais com o que desejamos manifestar em nossas vidas. Então, a respiração, ela leva a gente a olhar para toda a nossa história. O Renascimento, o Rebirthing, ele nasceu nos Estados Unidos, na virada dos anos 60 para os anos 70, pelas mãos do Leonardo Orr e vários outros profissionais da época. Então, ela é uma técnica rápida e sem contraindicações, baseada em um relaxamento consciente e respiração conectada, ou seja, inspiração e expiração sem pausa e pela mesma via. Puxar o ar só pelo nariz ou só pela boca. Existem essas duas formas, né? No Renascimento, a gente utiliza respirar também pela boca. Quando queremos trabalhar emoções mais carnais, como raiva, medo, aí respiramos mais pela boca. Essa técnica também é chamada de respiração circular, conectada e consciente. É circular porque acompanha pelo corpo o movimento cíclico da inspiração e da expiração conectada. Ela é feita sem intervalos entre o inalar e o exalar. E é consciente, porque a pessoa coloca toda a sua atenção e intenção na respiração. E aprende a perceber e acolher o que quer que a respiração traga consigo.
Então, quando a gente se propõe a fazer uma sessão de respiração, nem o facilitador sabe o que a pessoa vai experimentar, nem a pessoa que está se submetendo, porque vai vir aquilo que está pronto para vir, aquilo que a pessoa está pronta para acolher, para olhar, para ressignificar. Então, eu convido vocês a fazer, né, uma experiência, em algum momento da vida, de renascimento. A metamor do renascimento é reaprendermos a respirar com a própria respiração e permitirmos que ela seja cada vez mais plena e fluida. Nessa proposta, a pessoa é estimulada a vasculhar as próprias crenças e a ressignificar tudo aquilo a quem tem dado algum tipo de crédito e não faça mais nenhum sentido agora. Quando resistimos a entrar em contato com determinadas emoções ou experiências, acabamos carregando-as pela vida fora, à custa de uma respiração inibida, e viver se torna maçante e massacrante fardo. Essas experiências dolorosas e traumáticas são capazes de diminuir nossa vitalidade e consciência. Em algum momento da vida é indicado passar por um processo de renascimento. O trabalho é como uma enorme faxina. E a sensação ao final de cada sessão é com frequência de imenso bem-estar e profunda leveza. Quanto mais plena a respiração, mais segura a pessoa se sente para pesquisar e limpar a fundo suas crenças limitantes e seus padrões de autossabotagem. E quanto mais fundo a pessoa vai nessa limpeza, mais a respiração se solta. Ocorre uma liberação da respiração. Então, a irmã Gracema, ela gravou alguns vídeos aí trazendo as bonequinhas, né, as matrioscas, e dizendo para a gente poder, né, ir cada vez mais fundo, tirando aquelas camadas, né, para a gente chegar lá nas memórias primárias, primitivas, né? Limpando as memórias primitivas, a gente se liberta, né? Então, esse é a meta do renascimento, é fazer essa limpeza, essa faxina, chegar lá nas nossas feridas, para a gente poder acolher, ressignificar e curar essas feridas, levando amor, levando gratidão, ternura para esses momentos que a gente já atravessou, mas que podem até hoje estar aí se manifestando, né, no nosso dia a dia. Se nós estamos aqui, é porque nós, de alguma maneira, já atravessamos isso. Mas quando a gente volta lá, olha para isso e dá um novo sentido, reenquadra de maneira diferente, a gente consegue superar melhor, né? Diminuir os danos, né? Giovana, deixa eu falar uma experiência nesse sentido. Pois não, pode. A minha experiência foi que no começo, há quase 20 anos atrás, né? Quando eu comecei a fazer esse trabalho de respiração para a limpeza das memórias profundas, eu começava a respirar, eu acho que eu respirava conscientemente 3 minutos e já estava dormindo, porque a minha mente não estava ainda, como é que se diz, pronta para ela poder acessar memórias profundas. E o Leonardo Orr sempre pedia para a gente respirar na presença de outra pessoa, para que, se a gente dormisse ou coisa assim,
a outra pessoa tocasse a gente e a gente voltasse a respirar. E eu lembro que eu quis fazer 10 sessões com o Paul, e quando eu ia respirar, eu imediatamente não respirava, nem 3 ou 5 minutos, estava dormindo. E ele me fazia eu ficar de pé, e eu fechar os olhos, e eu respirar de pé. E ali eu fui aprendendo, fui trabalhando memórias profundas, e ele dizia, não, eu estou aqui, e ele pegava e ficava com a mão, acho que uma na frente, atrás, eu de olhos fechados, e ali eu conseguia respirar até ir mais profundo. Só depois que eu fiz muito exercício é que eu comecei a respirar sozinha. Então, isso de respirar na frente de uma pessoa é muito importante. E aqui no Centro de Vida Madre Clarice, nos 10 dias que a pessoa faz aqui, também tem essa técnica e esse momento diário da respiração na frente de uma pessoa. Mas eu vou falar outra coisa. A memória que a gente traz, que você falou das bonequinhas, ontem eu atendi uma pessoa. Essa pessoa, quando engravidou, eu mandei aquelas meditações todas que eu falo lá no YouTube para ela fazer na gravidez com essa criança. Ela mora no Mato Grosso. Ontem ela chegou para conversar comigo com o menino de 4 meses no colo, 4 meses no colo, dormindo. Quando eles chegaram perto, eu fui cumprimentar a mãe e, claro, conversando com a mãe, a criança percebeu a minha voz. Ele acordou, virou a cabecinha, com 4 meses, e sorriu para mim. Quer dizer, reconheceu a voz de quando a mãe respirava, e certamente a mãe respirando com a bênção de Maria, a criança se sentia muito bem no ventre materno, e agora a criança, diz a mãe, que é uma criança bem assim, de muita paz, tranquila, um menino muito tranquilo, mas eu fiquei impactada. E eu disse, eu vou fazendo uma live mostrando isso, a importância da gente também ressignificar e ajudar as mães grávidas a fazerem essa meditação. Todo mundo já tem no YouTube, está daí de graça. Então, é bom as pessoas fazerem e elas vão ver que uma vida, uma criança, ela vai ter uma vida totalmente diferente como criança, como adulto, e depois a conexão dela, pela qual ela veio ao mundo. Então, foi muito bom. Eu fiquei assim, até hoje, você falando aí da respiração, do renascimento e tal, a importância dessa primeira respiração. E por que eu tinha, primeiro, tanta dificuldade em respirar? Porque a minha respiração também, eu fui daquele tempo que cortaram logo o cordão umbilical sem eu ter respirado, e daí? E daí eu fiquei com falta de ar, era aquele tempo que ainda a gente ganhava um tapa, né? Ganhava um tapa ao nascer para a pessoa acordar como se diz, no susto, pegar o ar, respirar para não morrer. Ok, obrigada. Desculpe, Giovana, pode continuar. Que ótimo essas partilhas. Eu acho que é bom, porque às vezes a gente, ao longo, esquece de falar de coisas tão importantes assim. Também uma coisa que eu observo muito é que aconteceu comigo e se repete esse padrão com os meus clientes. Quando eu falo, olha, nós vamos respirar 1 hora de maneira consciente, nossa, tudo isso, e com 5 minutos a pessoa fala, nossa, eu estou cansada,
Não aguento mais, respirar está muito difícil, nossa. Então, esse padrão é um padrão que precisa... Oi. Esse padrão é um padrão que a gente precisa limpar, né? Uma desconexão com a vida. Que essa vida está muito pesada, está muito difícil, é uma associação muito negativa com a vida. Então, precisa de muita limpeza, e quando a gente consegue fazer essa limpeza, a gente respira 1 hora, vai, muito mais, e a gente nem quer sair desse estado, porque é um estado de tanta paz, de tanta plenitude, que a gente nem quer se desconectar dele, para poder abrir os olhos e voltar, né, para a realidade, né? Embora a gente continue com esses efeitos, mas a sensação é de querer ficar nesse lugarzinho especial que a gente conecta, que é com a nossa essência, com a nossa luz, quando a gente faz sessões de respiração dessa forma. Então, olha, aí o convite para fazer as meditações da irmã Gracema, todos nós devemos fazer várias vezes essa limpeza da nossa história. Eu já fiz uma vez, faça. Nós temos material para 100 anos a gente fazer de limpeza e o que trabalhar. Então, é para mais de uma vida. Ao respirarmos, então, de forma conectada, sem pausa, dissolvemos gradativamente os limites da nossa existência. E, dessa forma, o renascimento nutre nossa essência divina e expande a chama da vida que existe em nós. Então, a respiração, ela é uma experiência biológica, mas com a divina presença, com a presença de todos, de todo o nosso ser e a presença divina também. Mônica, daqui a pouquinho eu já te dou a palavra, viu? Só um minutinho, eu vou só terminar aqui a apresentação dos slides, e aí, em seguida, eu vou abrir ali para as partilhas e para os depoimentos. Então, a respiração desinibida é a chave de todo o mecanismo que dá entrada para uma vida nova. Quando a respiração se torna desinibida e natural, efeitos revitalizantes tomam conta de sua vida e dos que dela fazem parte, porque quando eu me trabalho, todos que convivem ao meu redor acabam se beneficiando disso. Quando eu mudo, tudo muda. Então, todos são beneficiados. Nós transbordamos alegria e luz. Nosso corpo rejuvenesce, nosso espírito renasce, nossa mente se revigora em ideias cada vez mais claras, nossas relações com tudo e com todos se manifestam com muita serenidade. Então, permita-se experimentar sua respiração numa modalidade mais natural e sua vida terá muito mais brilho e mais cor. Existe um momento durante a respiração em que a pessoa sente que está respirando tanto ar quanto energia. E quando essa percepção ocorre por todo o ser, além do físico e mental, ela se torna consciente do potencial que ela traz consigo e do seu propósito divino. Então, experimentar e vivenciar a respiração plena e se sentir uno com todo o universo é se sentir inteiro, apoiado, amado e abundantemente abençoado por toda a criação. Então, é um convite que eu faço a cada um, a cada uma, para cada vez mais experimentarmos, né, os benefícios de uma respiração. Então, existem muitas maneiras de respirar, tanto quanto tipos de alimentos para a gente comer. Aqui eu trouxe
ao conhecimento, eu trouxe a respiração de renascimento, que é uma prática minha, que é do meu conhecimento, eu tenho experiência, eu já fiz muitos renascimentos comigo mesmo e também já, como diz, facilitei muitos para muitas pessoas, ajudei muitas pessoas já a renascerem e que processos bonitos eu acompanhei. E sinto também, e digo que a minha vida mudou muito e foi um marco o tempo em que eu me dediquei a experimentar e a vivenciar o renascimento. Então, é um convite que eu deixo para cada uma de vocês, em algum momento da vida, buscar e experimentar isso. Então, abra-se, né? Abra-se para o sopro da vida, esta radiante alquimia, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, olha, aqui tem alguns tipos de respiração que eu gostaria agora antes da gente abrir a sessão, nós temos tempo hoje, e para a gente praticar. Alguns tipos aí que a gente pode, no dia a dia, fazer uso e que vão fazer uma enorme diferença, tá? Uma delas é a respiração nasal alternada. Então, agora eu convido a todos que a sentarem com a coluna ereta, apoiada, os pés no chão. Vamos lá, todo mundo, para que a energia possa fluir por toda a nossa coluna, do centro da nossa cabeça até os nossos pés apoiados no chão. Nós vamos tampar, ó, com a mão direita eu vou tampar a minha narina direita, vou soltar todo o ar pela narina esquerda, vou puxar o ar pela narina esquerda, abro e solto o ar pela narina direita. Puxo o ar pela narina direita, tampo a narina direita, abro e solto pela narina esquerda. E assim nós vamos repetir esse processo mais 7 vezes. Continuem aí, inalando, tampando uma via, soltando pela outra. Isso, ótimo. Perceberam se as 2 narinas estão bem desobstruídas? Então, se alguma das narinas estiver, a narina direita oxigena e ventila meu hemisfério esquerdo. A narina esquerda ventila e nutre meu hemisfério direito. Do cérebro. Do cérebro. Então, olha, quando uma das narinas estiver tampada, esse processo fica comprometido. Então, eu convido vocês ao acordar de manhã, o primeiro exercício que a gente faz, senta na cama, olha para a sua postura, senta corretamente, ou faça mesmo deitado, mas faça essa respiração nasal alternada.
E à medida que a gente for praticando, ela vai se desobstruindo, ela vai se limpando e a respiração vai ficando mais fluida, ok? Outra que é bem fácil, simples, são as 20 conectadas. Então, as 20 conectadas, você pode fechar suavemente os olhos e você conta nos dedos 4 respirações curtas e uma longa, só pelo nariz. 4 curtas e uma longa, 4 vezes. São 20 respirações conectadas. Essa a gente pode fazer várias vezes durante o dia. Vamos lá praticar? Feche suavemente os olhos e só pelo nariz. 4 curtas e uma longa. 4 vezes. Tem alguém que está dando até sono. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Isso mesmo. Ok? Essa respiração, quando a gente faz ela 3 vezes ao dia, olha, com 1 ano, ela leva a plena consciência da respiração. Então, olha que coisa maravilhosa que é respirar simples, 20 conectadas. Olha que bênção. E os pranayamas, eu quero falar que eu gravei para vocês, deve que vão ser enviados ou já foram enviados, que é uma combinação de movimento com respiração. Então, ó, são 300 respirações e elas podem anteceder qualquer atividade que a gente vá fazer no nosso dia a dia. Ó, elas podem preceder uma boa meditação. Quando eu quero entrar em meditação profunda, eu faço as 300 respirações. No final de um dia exaustivo, cansado, mente cheia, deito no tapete, faço a combinação, ó, 20 respirações profundas e lentas. Isso, Gracema, vai fazendo. Movimentando os braços, ó, eu expando o meu pulmão, encho e esvazio, lentas e profundas, movimentando os braços. 40 respirações médias, movimentando as pernas. Então, ó, eu levanto a minha perna e solto, inspiro e expiro em cada movimento, 40 vezes. E 40 vezes eu dobro os meus joelhos e levanto a minha pelve, sobe e desce. Ou eu posso fazer sentado, movimentando a minha coluna como um pêndulo. E curtas e rápidas. Ó, eu inspiro aqui no meio. O meu corpo fica como um pêndulo. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Isso vai, olha, oxigena todo o meu corpo, libera as tensões, harmoniza a minha energia e, especialmente, vai aquietando a minha mente. Então, é um dos exercícios que eu mais pratico, que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Tá? Eu gostaria, assim, que vocês experimentassem fazer isso, para que depois vocês me contassem aí, ao longo dos dias, que diferença vai fazer isso
na vida de vocês. Tá bom? Combinado? Ótimo, ótimo. Olha ali, ó. Quero saber depois. Vamos fazer até terça-feira, e terça-feira a gente pode falar. Ok, ok. Então, nós vamos abrir a fila aqui, então, para quem quiser falar, perguntar alguma coisa aí. Ó, primeiro vamos acolher ali a Lurdinha, lá de Brasília. Nossa, mãe! Lurdinha, que chique você aí conosco também, menina. Ok. Olha, eu estou vendo aqui, na minha tela está aparecendo, olha, o Nestor, seu Nestor, boa noite. É. Tudo bem? Estou vendo a Maria Eloá, boa noite, a Nazaré Menezes, a Marlene, a equipe lá do Célula Viva. Boa noite. A irmã Alice também foi uma das primeiras que levantou a mão. Pois não. Que é lá do Peru. Irmã Alice, Alice da Congregação Jesus Maria e José? Isso. Irmã Alice de lá, e a Rosângela, olha, muita gente que já passou por aqui, quero dizer que estou muito feliz de ver vocês, e estou aqui, pronta para responder as dúvidas, para ouvir os compartilhamentos, aquilo que suscitou dentro de vocês com essa minha fala de respiração. Nestor, você quer começar a fila ou quer deixar a Mônica começar? Não, eu posso falar. Eu participei de um retiro da Rosa Cruz, me chamaram lá para fazer um retiro, e nós fizemos uma meditação deitado, sabe? E eu fiquei, assim, surpreso. E daí até foi uma vez só, não fui mais. Aí eu vi a Giovana falar que ela respira deitada também, e é mais confortável, a gente não cansa tanto, né? Isso mesmo, seu Nestor. Pode respirar deitado, é confortável, é prazeroso. E ó, no chão ainda melhor, viu? Pegar um colchonete. Eu faço de manhã cedo a respiração e faço o reiki, eu deitado, sabe? Eu faço o reiki em mim mesmo, sabe? Ótimo, muito bem, ó, tá cuidando aí da sua luz, muito bom. Obrigada. Não é nada, viu? Oi, Graciela, não estou te escutando. O que é? O Nestor desliga. Já desligou, porque a Mônica está aí para falar. Pois não. Aí, Alice, se estiver por ali, já fique de prontidão. Não, parece que ela disse que não consegue acompanhar todas até o final. Ela tem um compromisso. Bom, ela queria falar antes, né? Tá bom. Então, daí tem a Nazaré. Mônica, pronto, menina? Não estamos ouvindo. Mônica, não consigo te ouvir. Ela tem dificuldade lá, o som de lá tá do computador dela, mas vamos ver se ela vai, porque antes deu direitinho, Mônica. Não, não está saindo nada. Acho que está desligado. Pronto. Agora deu um barulho. Vai. Ela está pedindo para outra entrar, que ela vai vendo. Ok, Nazaré, então entre. Ela não conseguiu, o som dela falhou. Boa noite, irmã Graciema e Giovana. Um prazer ver você, que suas mãos maravilhosas tocaram meu corpo em 2017, quando eu tive 10 dias aí no retiro, eu desesperada, gritando com cãibras, e você me orientando a tomar o cloreto de magnésio. E aí eu ouvi a irmã Graciema falando que ela fica pensando, imaginando aquelas pessoas que estão no cárcere, né?
com aquelas dificuldades, o quanto, falando sobre essa questão que a gente traz da infância, né, Giovana? E eu, como caminho na realidade prisional há 23 anos, eu fico aqui imaginando e sonhando como seria interessante se a gente pudesse ter um espaço promovido pelo Estado e a gente está levando essas informações, essas práticas para essas pessoas ali dentro. Porque, de fato, com um pouco que eu aprendi lá, os 10 dias lá em Igarapé, o que a gente aprende, que a gente tem como valor, a gente não deixa mais de lado. Então, aonde eu vou, eu passo aquele pouco que eu aprendi, os 10 dias com a irmã Graciema. Essa questão da respiração, para mim, é muito importante. O meu pulmão é cheio de fibrose. Desde 2020, eu estou isolada aqui numa chácara. A casa que eu moro é uma chácara. E todo aquele ensinamento de tratamento, eu mudei a minha vida. A alimentação eu mudei. Eu acompanho aqui a irmã Pilar é uma grande amiga, e aí eu estou sempre perto dela, apoiando ela, e ela me ajuda também. Mas, assim, o que eu fico imaginando a possibilidade de uma hora eu estar ainda levando essas práticas de respiração, de exercício, para dentro do sistema prisional. Agora mesmo eu participei ontem eu participei de um grupo de PPA, e aí eu estou querendo ver se a gente consegue recursos para a gente estar levando essas coisas, essas práticas. Quem sabe até trazendo alguém daí, Giovana ou a irmã Graciema, para uma formação aqui dentro do sistema aqui no Acre. Tá? É isso que eu queria falar. Vocês me tocaram isso, por isso eu falei isso aqui agora. Mas eu posso dizer, Nazaré, procure o Hermógenes, que fez um trabalho, existe vídeo, filme, existe o livro do Hermógenes. Ele fez um trabalho com os presidiários e teve um sucesso muito grande. O mais difícil é você conseguir licença para fazer isto. O mais difícil, porque o padre Domingos, ele quis, lá no Ceará, começar um trabalho desse. Aí trocaram a pessoa, a juíza lá, porque ela tinha permitido. Graciema, muito obrigada pela orientação. Eu vou procurar. É vídeo, eu não sei, essa pessoa que a senhora está falando. Tem livro, é um professor, ele é professor de yoga e tudo, ele é meditador e que trabalhou muito com presidiários. E tem um vídeo mostrando um dos presidiários falando como foi a mudança dele na cadeia. Sim, muito obrigada. Okay. Um abraço, Giovana. Abraço, Nazaré, obrigada pelo carinho. E, olha, eu também compartilho dessa... Eu quero ir aí no Igapé novamente, eu estou me organizando aqui, eu quero passar outro momento aí, que eu prometi para mim mesmo que eu ia de 2 em 2 anos e não deu para ir. Mas eu quero ir pelo menos daqui 2 anos para frente, ou 1 ano eu quero ir de novo. Então, desde já, nós vamos vibrar junto com você para que isso aconteça, viu? Muito obrigada e será bem-vinda, viu? Obrigada. A Márcia está com a palavra. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Eu venho agradecer a todos vocês, né? A Giovana, que foi uma palestra muito gratificante. Eu já venho praticando também há um tempo a respiração, venho fazendo tudo isso, então para mim vem fortificar cada vez mais esse aprendizado, né? Então eu agradeço demais a vocês. Ótimo, obrigada, Márcia, e continue, viu? Se aprofundando nessas técnicas, nessas ferramentas que fazem muita diferença no nosso dia a dia. A prática integrativa, ela é muito importante para a gente, né? Para a parte emocional, principalmente. Isso. Ela faz com que a gente vai se cativando cada vez mais, vai nos conhecendo cada vez mais, né? Então, é muito importante mesmo. Era bom mesmo, como a dona Nazaré colocou, era muito bom se o Estado, né,
implantasse, fizesse um projeto desse com as pessoas que precisam, né? Mas como a irmã Graciane colocou, Padre Domingos é um excelente palestrante também tentou fazer um trabalho desse e realmente, felizmente, não deu certo, né? Mas a gente é um trabalho de formiguinha. Nós vamos fazendo esse trabalho de formiguinha que um dia nós chegamos lá. Com certeza. E a mudança começa quando a gente trabalha nós mesmos, nós já estamos contribuindo para essa grande mudança acontecer, não é? Então, isso, vamos jogando isso para o universo e o universo vai acolhendo. Vai acolhendo, com certeza. Muito obrigada, Márcia. Obrigada eu. Vocês me dão licença que agora eu vou sair. Tá certo. Ok, Márcia. É interessante, quando a Giovana estava falando daquele livro, né, do James Nestor, eu fiquei pensando, à noite eu me coloco numa posição para eu poder dormir respirando pelo nariz. Gente, não é fácil. Quando eu acordo, estou com a boca seca, respirei o tempo todo pela boca. E eu durmo bem. Aí eu boto a mão no queixo, me viro para segurar. Eu acho que eu vou ainda criar um dispositivo para eu botar assim como botavam aquela coisa na boca. Vou colocar aqui um elástico, sei lá o que eu vou criar, para eu poder dormir de boca fechada, porque quando a gente dorme, o maxilar relaxa e cai. E aí a gente acaba respirando pela boca. E a gente percebeu naquele experimento do James, do James Nestor e do amigo dele, o como é importante. Vocês já pensaram 7 horas respirando de boca aberta? Não é possível. Vamos criar um jeito da gente dormir de boca fechada? Pois é, eu também penso muito nisso, porque ao longo do dia eu procuro me policiar muito, porque às vezes eu vou caminhar de forma acelerada, a minha musculatura respiratória não dá conta, o que eu faço? Abro a boca, aí olha ali, já vou criando um vício aí. Então, é a gente se tornar consciente ao longo do dia de respirar pelo nariz para poder fortalecer os nossos músculos respiratórios e à noite a gente poder também, mesmo com o relaxamento, continuar respirando de boca fechada, né? Mas um dispositivo é interessante, viu? Muito interessante, e vai fazer toda a diferença, porque muitas pessoas falam, minha pressão arterial, ela sobe à noite. Por que será que sobe à noite? Então, ali nesse experimento, eles perceberam que quando eles respiravam pela boca, todos os marcadores deles aumentavam, e especialmente a pressão subia. Então, olha só como que é importante isso, né? Então, o fortalecimento dos nossos músculos respiratórios. Então, é um trabalho todo, né? A gente fazer o simples freno labial, que é você inspira o ar pelo nariz e sopra, colocando a língua entre os dentes e fazendo esse... É um exercício de fortalecimento dos músculos respiratórios. Então, isso ajuda, uma coisa tão simples, mas eu percebo que, às vezes, eu vou dar um exercício para, né? Para as pessoas, e elas têm dificuldade, elas acham isso tão bobo que não querem nem praticar. Né? O freno labial, que é colocar a língua entre os dentes e fazer essa contenção no soltar o ar. O som aí de uma víbora.
Ok. Ó, tô vendo aí. Oi, Rosângela, tudo bem? Abre o microfone, Seu Rosângela. microfone está fechado. Aí, agora vai. Oi. Só para agradecer mesmo, muito boa a live, e vamos praticar, né? Vamos praticar. Tá tudo bem? Vamos praticar, ó. É. A Rosângela também fez o grupo recentemente, né? Uhum. Tá tudo bem? Está dentro dos 90 dias ainda, né, Rosângela? Não, estou tentando aqui, as práticas. Ótimo, ótimo. Muito bem. Muito bem. Prazer em revê-la, viu? Gente, obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Ok, eu vi a Mônica aí, ela escreveu alguma coisa aqui. Deixa eu ver, Mônica, se eu consigo ver o que você colocou. Ah, tá, aqui, ó. Quando respiro, tampando a narina direita, eu oxigeno o lado esquerdo, é a nossa dúvida. Isso, então, olha. A narina direita é o nosso pedal acelerador, ó. Acelerador. Então, quando você inspira por esse canal, a circulação acelera, o seu corpo fica mais quente. Por quê? Porque a gente ativa o nosso sistema nervoso simpático. E já a narina esquerda é o desacelerador. Então, ele ativa o nosso sistema parasimpático e oxigenam transversais, narina direita, hemisfério esquerdo, narina esquerda, hemisfério direito. É isso mesmo. Deixa eu repetir. Então, quando eu respiro pela narina esquerda, eu acalmo? Acalma, acalma, acalma sua mente, seu sistema, desacelera, isso mesmo. Ok. Ok? Respondido, mais alguma coisa? Quem mais? Oh, Lurdinha, aqui Mônica, Rosângela, e quem mais? Mais alguém que levantou a mão? Tá bom. Marlene? Muito bem. Eloá, tudo bem, Maria Eloá? Como vai? Tudo bem. Eu gostaria de compartilhar. Eu também tive há quase um mês atrás aí, né? Isso, E isso. foram dos momentos mais fortes que eu passei foi nessa experiência do renascimento com a respiração. E o que eu queria compartilhar é que isso tem reverberado no meu dia a dia. Todas as memórias que eu acessei, né, que foram muito profundas, todas as curas e as graças que eu recebi, e foram várias, porque foram pelo menos 5 experiências que eu tive nesses 10 dias que eu estive aí, né? E que até hoje mesmo, numa terapia que eu estava fazendo, veio as memórias e eu respirei, fiz as 20 conectadas, irmã Gracema, e consegui, né? Ir digerindo aquilo e trabalhando aquilo. Então, eu sou muito, muito grata a tudo isso. Eu estou me sentindo muito bem, estou bem tranquila, estou calma, estou conseguindo fazer várias das atividades que eu me propus, né? Então, minha disciplina está até bacana e estou muito feliz mesmo, viu? Muito obrigada a todas vocês, né? E a Santa Paulina, que cuidou muito de mim. Muito obrigada. Oh, obrigada, Maria Eloá. E Maria Eloá também esteve aqui no mês passado, né, Maria Eloá? Trouxe Isso. as outras 3 irmãs, eram 4 irmãs, né? Então, Tem 2 que estão aqui hoje também. Ah, tem 2 aí. A Eunice e a Eunice estão aí. Ah, que bênção! Ó, manda meu abraço para elas. Que bom isso, né? E elas vieram fazer uma cura coletiva, ó, da família. Isso mesmo. Muito bacana, viu? Obrigada. Um abraço para todo mundo. Obrigada, obrigada. Obrigada a você também. Então, quando a gente cuida da saúde,
não precisa perder tempo para cuidar da doença, não é? E vamos adiante, gente, vamos adiante. Antes do tempo terminar, vamos dizer que nós vamos praticar até terça-feira de semana que vem, vamos fazer aquelas 300 conectadas que a gente se propôs, 20 com os braços, 40 com as pernas e 40 pode ser esta ou pode ser quem está deitado, levantando e baixando a pelve. Três rodadas, ok? E vamos ver. Eu vou querer, diante de vocês, que quando a gente se põe alguma proposta, aí acontece melhor. Eu quero agradecer a cada uma de vocês, também por estarem fazendo aquelas meditações. Eu estou percebendo que tem várias pessoas que estão fazendo. E eu estou fazendo outra série de gravações para pegar as várias etapas da vida, o que foi que a gente conseguiu memorizar, colocar, ter memórias não boas, e a gente vai poder trabalhar, ok? Então, olha, gratidão, Rosana, gratidão, Giovana, e todos os que estão presentes. E agora vamos esfregar bem as mãos, e eu vou abençoar vocês, e vocês, cada um abençoa todo mundo. E vamos ganhar essa bênção que nós estamos agora na novena, entrando na novena do Espírito Santo, que caia sobre cada um e cada uma, sobre suas casas, sobre todos nós. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós trazemos neste corpo, a diferença de um defunto com uma pessoa viva é respiração, só essa, a única diferença. Então, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Okay. Boa noite, um beijo para todos, fiquem em paz.